Pessoal, vamos iniciar a aula de hoje, terça-feira, dia 3 de novembro de 2020, tá? Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português, onde a gente vai trabalhar mais um pouco da carta do leitor. Em matemática, revendo aí a parte de área e perímetro. E no interdisciplinar, a gente ia trabalhar um pouco sobre o microscópio. A gente viu aí, né, a imagem aumentada do sangue, aprendemos sobre as células, tá? Então, a gente vai aprender sobre como que eles conseguem, né, verificar essas coisas através do microscópio, tá? Vamos iniciar então com o português no nosso Aprender Sempre, aquele livrinho roxo fininho que vocês retiraram na escola. Quem não retirou ainda, por favor, retire, porque aí vocês estão ficando com a lição atrasada, né? Mesmo que eu mandei online, é cansativo fazer no computador ou no celular, é melhor ter o livro impresso, tá? Então vamos lá para o nosso Aprender Sempre, página 66. Lendo a carta de leitor, identificando o posicionamento do autor, dia 27 de abril de 2019. Dengue em Caraguá. Meu nome é Maria Clara, tenho 10 anos e sou da Escola Amarela em São José. Li a reportagem no dia 18 de 4 de 2019. Caraguá enfrenta epidemia de dengue com 400 casos e 3 mortes confirmadas. Fiquei preocupada com os casos de dengue que subiram muito. Gostei muito da reportagem e concordo com as ações da Prefeitura de Caraguatatuba. No meu ponto de vista, acho que as pessoas deveriam preocupar-se, afinal, é a vida delas que corre perigo. Minha sugestão é não deixar água parada e limpar as calhas ou outros criadouros sempre. Não é só a prefeitura que deve agir, as pessoas também. É sempre bom ajudar. Maria Clara de São José, tá? Então, aqui, né, após a leitura da carta, identifique como a autora apresenta seu posicionamento em relação ao tema abordado. Eu vou colocar a letrinha aqui embaixo para responder, tá? Ela, como que ela apresenta o seu posicionamento? Ela diz aqui, ó, no meu ponto de vista, acho que as pessoas deveriam preocupar-se. Gostei muito da reportagem, tá? Então, o posicionamento dela, ela concorda, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Ela concorda com a reportagem, pois expressa o seu ponto de vista dizendo concordar, né, no meu ponto de vista, dizendo que as pessoas, né, deveriam se preocupar com a dengue, né, com prevenir e tal, né, a dengue. Localize e grife os argumentos apresentados pela autora para embasar a sua opinião. Então, eu vou apagar meu grifo aqui e vou grifar a parte onde ela embasa a sua opinião. Ó. No meu ponto de vista, acho que as pessoas deveriam preocupar-se, afinal, a vida delas corre perigo, tá? Então, por que que as pessoas deveriam se preocupar? Porque a vida delas corre perigo. Se ela pegar dengue, ela pode ficar muito doente e tem gente que acaba até morrendo por causa da dengue, né? Esse aí é um dos maiores argumentos dela, tá? Ela diz aí que as pessoas podem aí correr perigo de vida por causa da dengue. Leiam suas respostas para socializar suas conclusões e discutir com toda a turma as ideias. Então, a gente observa aí que essa cartinha do leitor dela, ela leu uma matéria que falava da epidemia de dengue em Caraguatatuba, né? E aí, ó, 400 casos e 3 mortes confirmadas. E aí ela ficou preocupada, né? E falou que concorda com a reportagem, que não é só a prefeitura, que tem que fazer o trabalho de prevenção. As pessoas também devem colaborar, limpando a calha, a caixa d'água em casa, não deixando água parada, né? Então, a gente tem aí toda a argumentação, porque se cada um fizer a sua parte, né? A gente consegue aí evitar, então, as epidemias de dengue, né? Então, essa carta do leitor da Maria Clara era sobre isso, tá? Bom, vamos agora então para a parte de matemática, área e perímetro, página 10, 11 e 12. Então, aqui, né, a meu já tá tudo rabiscado, porque antes de passar para vocês, eu dou sempre uma olhada para ver se está tudo ok na atividade, né? Então, aqui eu deixei só a letra F para a gente fazer junto. Aqui a gente tinha que calcular
tanto o perímetro quanto a área de cada figura, tá? Então, relembrando como a gente calcula o perímetro, tá? Qual a diferença entre perímetro e área? Primeira coisa, o perímetro ele é calculado em centímetros e a área em centímetros quadrados, tá? Se está em metro, perímetro é em metro, área metros quadrados, tá? Se é quilômetro, perímetro é quilômetro e área quilômetros quadrados. A área sempre vai ser elevado ao quadrado. O que é elevado ao quadrado? É esse doisinho aqui, tá? Bom, aqui nas figuras, como que eu acho o perímetro? O perímetro nada mais é que eu ver o tamanho do contorno da figura, é o lado de fora, tá? E a área, eu conto os quadradinhos de dentro, e é por isso que o valor da área e do perímetro dá diferente. Eu vou fazer a letra F para vocês verem aqui. Primeiro, eu vou calcular o perímetro da letra F. Como que eu calculo o perímetro? Eu vou contar todos os quadradinhos de fora. Como que eu faço isso? Eu costumo riscar, ou eu coloco o númerozinho para saber que eu já contei. Eu acho que para ficar mais visível é melhor riscar. Então, vamos começar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí eu já sei que eu já contei todos, né? Então, o perímetro da letra F é 18 centímetros, tá? E agora, os quadradinhos de dentro para eu achar a área, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Olha a diferença aí. Eu tenho 18 no contorno e dentro eu tenho 8. Então, todos os outros eu fiz da mesma forma. Ó. Na letra A, se eu contar o contorno, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dá 12 centímetros. E os quadradinhos de dentro? 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros quadrados. A letra B, o contorno de fora deu 20 centímetros. E os quadradinhos de dentro? 13 centímetros. A letra C, eu contei todos os quadradinhos de fora, 22 do contorno. Perímetro é o contorno. E os quadradinhos de dentro, os roxinhos, tá? 10 centímetros quadrados. Na letra D, o contorno, os quadradinhos de fora, 30 centímetros. E dentro eu tenho 18 quadradinhos ou 18 centímetros quadrados. E na letra E foi a única que o perímetro e a área deu a mesma, porque é um quadrado, então todos os lados são iguais, tá? Então, deu aí 16 centímetros do perímetro do contorno e 16 centímetros quadrados da área de dentro dessa figura letra E. Então, aí dá para a gente entender bem a diferença entre centímetro e centímetro quadrado, entre área e perímetro, tá? Vamos para a próxima. Aqui fala da Vanessa, que ela quer plantar e ela decidiu usar terrenos retangulares, tá? E aí quer que a gente ajude ela calculando aí a área e o perímetro de cada um dos canteiros, né? Ela quer os canteiros retangulares para fazer a horta. E aí fala que cada quadradinho, né? 1 em 1, tá? 1 metro de lado, tá? Então, aí dá pra gente contar 1 em 1, dá os metros certinhos. A primeira já estava feita. Se a gente contasse em volta, né? Tinha 24 quadrados na volta aqui, tá? Então, 24 metros. E dentro, né? Se a gente contasse cada quadradinho, 27 metros quadrados. A 2, eu contei os quadradinhos do contorno, 16 quadradinhos, ou 16 metros. E dentro tem 15, então 15 metros quadrados. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, 15 metros quadrados. O 3, o retângulo, né? Não são quadrados. O retângulo 3, o canteiro 13, ele tem aqui no contorno 20 metros, tá? E dentro, 25 metros quadrados ou 25 quadradinhos, tá? O canteiro 4, o contorno dele dá 14 metros ou 14 quadradinhos no contorno. E dentro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos só, 6 metros quadrados. E eu deixei os 5 para a gente fazer junto. Então, vamos contar aí o perímetro das 5. Ó. 1, 2, 3. Lembrando que perímetro é o contorno, é o lado de fora. Tá vendo que eu estou riscando essa parte azul, risco? Cada quadradinho eu faço um risco, tá? Porque eu estou contando o contorno. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, aqui, 30 metros de perímetro, tá? O contorno. Agora, vamos contar os quadradinhos de dentro. Aí, usa a mãozinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, aqui, né? 36 metros quadrados. Professora, eu posso usar o base vezes altura para calcular a área? Claro. Você conta quantos quadradinhos tem na base e multiplica para os quadradinhos da altura. Vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, embaixo eu tenho 12 quadradinhos. E na altura eu tenho 3. Aí, é só você multiplicar. 12 vezes 3. Lembra do base vezes altura? Né? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Dá 36. Tá vendo? Se você prefere não contar, prefere fazer o base vezes altura, quando eu tenho a figura fechadinha assim, dá certo. Agora, quando ela tem essas entradas, tá vendo? Não é um quadrado, um retângulo perfeito, é esses negócios esquisitos com abertura. Aí é melhor você contar os quadradinhos de dentro. Agora, quando ela é um retângulo perfeito ou um quadrado perfeito, você pode fazer base vezes altura tranquilo, tá? Então, aqui ficava desse jeito, 30 metros e 36 metros quadrados. Lembrando que o perímetro é o contorno e a área são os quadradinhos de dentro, tá? Aí, aqui na letra B, que era a última questão que vocês tinham que fazer aqui na página 12, atividade 4 não era hoje, tá? Eu só coloquei atividade 3. Tá? Era só atividade 3. Letra B. Converse com seu colega e conte-lhe como você fez para calcular os perímetros e as áreas dos canteiros. Agora, registrem como podem calcular a área do piso de sua sala de aula. Em seguida, efetuem esse cálculo. Então, eles trazem uma proposta para a gente fazer em sala de aula, só que a gente não está em aula presencial. Então, como a gente poderia responder essa pergunta? Bom, para calcular o perímetro, nós contamos os quadradinhos do contorno da figura, né, do lado de fora, considerando, então, o lado de fora. Para calcular a área, contamos todos os quadradinhos de dentro da figura. É isso, basicamente, que a gente fez. Para calcular o piso da sala de aula, se nós estivéssemos na sala de aula, eu não entendo, quando ele diz o piso da sala de aula, aqui, ó, área do piso. Se é um piso ou se é todo o chão da sala de aula com vários pisos. Então, eu coloquei a resposta para os dois. Se for só um piso, né, que geralmente ele é grandão, mas dá para a gente colocar aí um papel quadriculado em cima e contar os quadradinhos, fazer base vezes altura. Ou se for vários pisos na sala de aula, a gente conta todos os pisos e calcula em cima do piso, tá? A gente poderia usar uma régua para medir o tamanho do piso, ver. Porque o piso, geralmente, ele não vai ter aí 1 metro quadrado só, né? Ele tem mais ou menos. Depende do piso, o desenho do piso, né? O da sala de aula era bem grandão, mas dava pra gente fazer aí, né? Com papel quadriculado, se fosse um piso só. Agora, se for todos, o chão inteiro da sala de aula, a gente calculava em cima de um e depois somava todos os pisos da sala de aula para ver a área total, né? Acho que daria certo, talvez. Mas, mais ou menos, é essa ideia que eu pensei aí para fazer essa atividade. Eu dizer que a gente não está na sala de aula e eu não lembro mais como é o piso exatamente da sala de aula, mas eu acho que ele era grandão, era um quadradão bem grandão, cinza, né? Da nossa sala de aula, eu acho, não lembro. Bom, enfim. Vamos para a atividade do nosso interdisciplinar, então, falar um pouco do microscópio. Lá na página 150 e 151 do nosso livro interdisciplinar, aqui, ó. Microscópios e máquinas fotográficas. Os primeiros microscópios foram inventados por um fabricante de lentes, o holandês Anton van Leeuwenhoek. Eu não sei falar esse nome, tá? Ele viveu entre 1632 e 1723. Não falo holandês, tá, gente? Ele fazia lentes muito boas e logo se fascinou pelo que conseguia ver através delas, acoplando-as a uma base na qual colocava o que iria observar.
criou o que se considera ser o primeiro microscópio. Mas não bastava ter boas lentes. Durante muito tempo, um dos principais trabalhos dos microscopistas era também registrar o que observavam. Detalhes cada vez menores eram revelados, fazendo-se necessários bons desenhos para comunicar o que se via. Hoje em dia, tudo ficou um pouco mais fácil. A imagem vista pode ser fotografada ou filmada, e em um clique já está pronta para ser compartilhada. Só que para isso acontecer, uma outra invenção teve de entrar em cena: a máquina fotográfica. Assim como os microscópios, as primeiras máquinas fotográficas surgiram a partir dos impulsos e necessidades de uma profissão. Louis Jacques Mandé Daguerre, sei lá, francês isso daí, 1787 a 1851, foi um artista francês, francês, que, então deve ser Louis, né? Louis, que trabalhava no ramo do entretenimento pintando cenários para diferentes espetáculos. A preocupação em desenvolver pinturas cada vez mais realistas talvez o tenha motivado a aperfeiçoar os métodos de captura de imagem existentes em sua época. Assim, em 1839, ele anuncia a sua invenção, o daguerreótipo. Se até aquela época apenas os profissionais que dominavam a arte de desenhar e pintar registravam imagens, a partir de então havia uma nova opção, pois as primeiras imagens dos daguerreótipos impressionavam pelo realismo e pelos contrastes. Mas com o passar do tempo, as câmeras ficaram menores e portáteis. As imagens foram digitalizadas e a fotografia foi enormemente popularizada. Já pensou se a história tivesse sido assim com os microscópios? Como seriam se todos tivessem nas mãos um instrumento que lhes permitisse ampliar o poder de visão em 20, 100, 400 mil vezes ou mais, né? O que a gente não teria registrado pela história, né? Então, aqui a reprodução do microscópio desse holandês aqui. Aqui tem uma pulga, né? É a pulga, ó, feita por um pesquisador, ó. A ilustração. Ele viu no microscópio e desenhou a pulguinha, ó. E aqui o daguerreótipo, tá? Uma das primeiras invenções para registrar imagens. Então, vamos para as atividades, ó. Vamos lá, participe do debate com essas crianças completando os balões. O texto informa sobre o quê? Ele nos informa sobre a origem do microscópio e das máquinas fotográficas. Também dá a ideia de que, durante a história, a gente teria muito mais acesso à imagem se tivesse o microscópio antes, né? E o que eu achei interessante? Você coloca a sua opinião pessoal, tá? Mas o que eu achei interessante? Achei interessante o cara ser desenhista, né? E se interessar e acabar contribuindo tanto para a ciência, né? Ele gostava de desenhar, ele era um excelente desenhista, era um artista, né? E acabou aí contribuindo grandemente para a ciência. O pessoal não dá valor à parte de arte, né? Acha que não é importante, mas é, né? Os artistas aí trazem grandes contribuições para a ciência, né? A gente tem a história de artistas que acabaram contribuindo grandemente para a ciência. Compare uma parte da cidade fotografada por Daguerre, é o francês, eu não sei falar se é Daguerre, com sua máquina com a fotografia dessa mesma cidade atualmente. Quais são as semelhanças e as mudanças que mais chamam sua atenção? Então, a gente vê aí ó, o mesmo lugar, a praça em Paris, tá? Aqui é a foto do daguerreótipo e aqui é a foto feita por uma máquina 2016, tá? Então, o que a gente observa aqui? Ó? As semelhanças, as construções e a presença de pessoas. Então, aqui a gente tem o mesmo monumento, né? As construções são as mesmas e as duas fotos possuem pessoas. Diferenças. A presença de bicicletas e de carros na fotografia de 2016 e cavalos e carruagens na imagem de 1850. Então, aqui, né, as pessoas andando de bicicleta, né? E aqui nas antigas é carruagem, né? Cavalo, tal. A gente não vê muito direito aqui na imagem, mas se aproximar mais a gente vê que tem os cavalinhos, tá? As pessoas andando de cavalo. Aqui, o holandês fabricava lentes. Vou ver depois na internet como se fala o nome dele. Leeuwenhoek. Nossa. Daguerre era um artista. Preencha o quadro abaixo, descrevendo profissões que você conhece. Então, aqui a profissão, né?
O nome da profissão e o que a pessoa faz, tá? Então você podia pegar qualquer profissão aí, ó, cozinheiro. O que o profissional faz? Comida. Pintor, o que o profissional faz? Pinturas. Professor, o que o profissional faz? Ensina, dar aulas, né? Então aí você escolhia a profissão e colocava o que o profissional faz. Tem espaço só para duas, né? Então não tinha muito mais o que escrever. Em sua opinião, qual é a importância de inventos como a máquina fotográfica e o microscópio? Resposta pessoal, mas é óbvio, né, que essas criações, essas coisas inventadas pelo ser humano são de extrema importância, né? Por causa da máquina fotográfica, a gente registra momentos, né? Coisa que durante muito tempo se registrava através de pintura, né? E muitas vezes não era exatamente fiel ao que estava acontecendo. Hoje a gente tem as fotos, elas servem até como prova quando a gente precisa aí resolver um caso, um crime, né? E também de momentos especiais, uma lembrança, uma pessoa que já faleceu, a gente tem a foto dela naquele momento tão lindo que a gente viveu com ela. Então é óbvio que as máquinas fotográficas aí foram uma das invenções mais incríveis da humanidade, eternizar momentos, né? E no caso dos microscópios, gente, a evolução científica, entender o mundo, entender o nosso próprio corpo, né? Então, o que acontece, por que que a gente adoece, micro-organismos aí, né, que entram no nosso corpo e a ciência, assim, se evoluiu, tá bom? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!